conforme prometido, vai aqui então o tutorial para a atividade genética quantitativa de análise de dados antropométricos. Muito bem, vocês vão encontrar no ambiente virtual, no AVA, essa lista aqui, essas duas páginas com essas atividades, tá? Que vocês deverão então responder. Eu estarei dando então aqui algumas orientações que sirvam de suporte para vocês realizarem essa atividade, em que nós teremos aqui dados antropométricos, são medidas corporais humanas, que estão em 3 arquivos, dados antropométricos só de homens, de várias medidas, de 4 medidas diferentes aí, humanas, e outros 2 arquivos de famílias, em que há dados de genitores e da prole, referentes à altura e peso. Então vocês vão usar essa lista aqui de atividades como uma guia para vocês realizarem essas atividades. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer era abrir o Biostat e importar o arquivo com os dados. Então nós vamos lá, arquivo, importar, e aí vocês vão escolher o primeiro aqui, dados antropométricos homens. Cliquem em abrir e ele já estará aqui com todos os dados, sendo que esses dados estão num formato no qual o ponto é usado para separar casas decimais. Então vocês veem aqui que as colunas não têm cabeçalho indicando, e aí vocês poderão obter informação sobre que tipo de dado é esse aqui nessa lista de exercícios. Na segunda folha, lá no final, tem um quadro explicando isso. Então, no caso desse arquivo com dados antropométricos de homens, na coluna 1 tem uma medida em centímetros da circunferência do tornozelo, na coluna 2 a altura em centímetros, coluna 3 peso em quilos, e coluna 4 medida do pulso à extremidade do indicador em centímetros. Os outros 2 arquivos que têm dados de famílias aquele que tem referente a peso. Na primeira coluna tem o peso médio da prole em quilos e na segunda coluna o peso médio dos genitores em quilos. E no outro arquivo com dados de famílias da altura, também a mesma coisa. Coluna 1, altura média da prole em centímetros, coluna 2, altura média dos genitores em centímetros. Mas vamos então a esse primeiro arquivo com dados antropométricos de homens. Então, como nós podemos pôr aqui um cabeçalho, tá? Eu vou usar uma letra apenas para designar cada uma dessas variáveis, mas você pode fazer como quiser. Então você clica aqui na coluna e aperta a tecla F2. Irá aparecer essa janela aqui e você simplesmente digita aqui. Nessa primeira coluna, circunferência do tornozelo, eu vou botar um P aqui. Tá? A segunda coluna, clico nela, aperto F2, é altura, eu vou colocar um A. A terceira coluna, F2, é peso, vou colocar um P. E na quarta coluna, seleciono ela, aperto F2, e aí eu vou colocar aqui a medida do pulso à extremidade do indicador, vou colocar PI, pulso indicador. E agora eu estou com as minhas colunas nomeadas. A primeira estatística que é pedida aqui é a estatística descritiva para cada uma das 4 variáveis. Então venho aqui no Biostat, aqui em cima tem, nesse menu eu vou em estatísticas. Então clico em estatísticas e vou procurar estatística descritiva aqui. Estatística descritiva e vou escolher dados quantitativos, tá? Porque esses dados são quantitativos, são medidas corporais humanas. Então aqui do lado esquerdo estão as variáveis, os nomes que eu dei a cada uma das variáveis, e do lado direito, nesse outro campo, eu tenho que passar para cá
variáveis que eu quero analisar. Então eu vou lá e vou selecionando, só clico aqui e vou passando as variáveis para esse campo da direita. Elas estando aqui, eu mando executar a estatística e ela será realizada. Então agora vamos ver, tem aqui as 4 variáveis e a estatística. Eu peço aqui o valor mínimo e o valor máximo. Tá? Então, no caso dessa variável circunferência do tornozelo, o mínimo é 17,7 e o máximo 26,6. Então você vai colocar aqui 17,7 e o máximo é 26,7. 26,7. E agora eu quero a variância e o desvio padrão. Tá? Então tem aqui a variância e o desvio padrão. Variância 1,6992. 1,6992 e o desvio padrão é 1,3035. 1,3035. Muito bem, e assim vocês vão fazendo para as demais variáveis. No caso aqui a altura, valor mínimo e máximo estão aqui. Variância e desvio padrão estão aqui. E assim por diante. Então vocês vão preencher todas essas informações desse quadro. E aí responderão essa pergunta: qual variável apresenta valores com maior dispersão? Ora, se desvio padrão e variância são medidas de dispersão, a variável com maior dispersão será aquela que terá o maior desvio padrão e uma maior variância. Muito bem, aí as 2 primeiras questões ficam assim resolvidas. A seguir vocês vão fazer um teste de correlação entre todas essas variáveis. Então será a correlação par a par, tá? Cada par de variáveis, então será feito esse teste, no qual irá ser estimado o valor do coeficiente de correlação, o valor do teste de significância, o teste T, e o valor de P para esse teste T. Muito bem, então nós vamos lá, a gente fecha essa janela e abre agora em estatísticas novamente e procura correlação. Tá? Então aqui está correlação e nós vamos, dentre as opções de correlação, nós vamos estimar o coeficiente de correlação de Pearson. E aí temos que novamente passar para esse campo da direita todas essas variáveis que estão aqui na esquerda. Uma vez todas tenham sido colocadas no campo da direita, eu mando executar a estatística e agora eu tenho aqui um quadro que apresenta o resultado desse teste de correlação. Então eu peço lá o coeficiente de correlação de Pearson. Entre aqui coluna 1 e 2. Coluna 1 e 2 é circunferência do tornozelo e a altura. Então é 0,4002, tá? Tá aqui. O valor do teste T, que está aqui, que é 13,7884, conforme já foi colocado aqui, e o valor de P correspondente, que está aqui mais abaixo, menor que 0,0001, e aí está aqui, menor que 0,001. E assim vocês farão para cada par de variáveis. Circunferência do tornozelo e pulso, e peso melhor, que é circunferência do tornozelo e peso, você vai aqui, coluna 1 e 3, tá? 1 e 3. E aí você tem aqui o coeficiente de correlação, está aqui, o valor do T, que está aqui, e o valor de P correspondente, que está aqui, expressa aqui para essa variável. Então, assim vocês vão fazendo para todos os pares que tiverem sido comparados aí, ok? E aí então você preenche todo esse quadro e vai colocar aqui embaixo, responder essas perguntas. Entre quais variáveis se observa a correlação significativa? Para você verificar isso, você tem que olhar aqui nessa coluna com os valores de P e vai ver quais
para quais pares de variáveis o valor de P é menor do que o nível de significância, que é 0,05. Então, entre essas pares de variáveis você terá então uma correlação significativa. No caso aqui, circunferência do tornozelo e altura tem um valor de P menor que 0,0001, que é menor do que o nível de significância, portanto tem uma correlação significativa. A pergunta seguinte é: qual par de variáveis apresenta a correlação mais forte? E aí é vocês olharem então o valor do coeficiente de correlação, o R. Tá? Lembrando que o R varia de -1 a 1, sendo que quanto mais próximo de -1 ou mais próximo de +1, mais forte é a correlação. Quanto mais perto de zero, mais fraca é a correlação. E finalmente, vocês vão realizar uma regressão linear simples para estimar aqui, tendo como variável independente a altura e variáveis dependentes as medidas do tornozelo, do peso e do pulso indicador, ou seja, a variável independente é aquela cujo valor se tomará como referência para estimar os valores das variáveis dependentes, certo? Então, a gente vai lá fazer agora o teste de regressão. Fecha-se essa janela, vamos lá em estatísticas novamente, regressão, vamos aqui na opção regressão e regressão linear simples, é que nós vamos executar. Agora aqui vocês têm que ter um cuidado, tá? Ao passar, nós vamos passar de duas em duas as variáveis para esse lado, sendo que primeiro eu tenho que enviar para o lado direito a variável dependente e depois a variável independente. Então aqui sempre a altura será a variável independente e as demais medidas de variáveis dependentes. Então vou agora a altura, fazer a regressão do tornozelo sobre a altura. Então eu clico na medida do tornozelo e depois na altura, porque a altura é a variável independente. Executo estatística, certo? E aqui eu pedi alguns valores, que foi o valor do intercepto. O valor do intercepto está aqui, 8,1770, já está preenchido aqui, tá? Depois eu pedi o outro valor, que foi do coeficiente de regressão, que é 0,0797, que está aqui, 0,0797. E pedi também do coeficiente de determinação, o R quadrado, que aí está aqui, tá? 0,1668. 0,1668 está aqui. E eu peço para vocês fazerem então a equação da reta de regressão entre essas duas variáveis aqui, da regressão do tornozelo sobre a altura. Então, y igual aqui eu coloco o valor que é 8,1770 mais bx, então b é 0,0797 e x. Então x é o valor da altura que eu utilizarei para estimar o y, que é o valor da medida do tornozelo. E assim vocês vão fazendo para as demais variáveis. E aí eu faço duas perguntas aqui. Qual das variáveis pode ter seu valor estimado com melhor aproximação a partir do valor da altura? O que vai me informar qual das variáveis tem melhor aproximação é o valor do R quadrado. Quanto mais próximo de 1, mais precisa a estimativa. Quanto mais perto de zero, menor a precisão da estimativa. Se fosse 1, eu teria uma estimativa perfeita. Tá? Então vocês vão ter que olhar os valores aqui do R quadrado para esses pares de variáveis. E a outra questão é qual deverá ser aproximadamente a medida da circunferência do tornozelo, o peso e a medida da distância pulso indicador de um indivíduo com 190 centímetros de altura. Para isso, vocês já vão, à medida que vão fazendo a regressão, vocês já, enquanto estiverem com esse quadro dos resultados aberto, vocês vêm aqui
nessa opção estimar y e cliquem aqui, estimar y. Então eu coloquei lá o indivíduo com 190 centímetros, coloco aqui 190 e clico em estimar y. E aí ele me dá aqui o resultado, que foi 23,32 centímetros.